Shalom, shalom, amados. Mais um dia que o Senhor nos dá para estarmos caminhando com Ele. E você já parou para pensar, esse tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo, tem desafios, obviamente. Mas você já parou para pensar que foi exatamente para esse tempo que Deus nos preparou, nos chamou, nos conduziu até aqui? Sim, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. E não foi por um acaso que nós estamos aqui, nessa família, nesse lugar, fazendo, isso que estamos fazendo. Mas cabe a cada um de nós, diante dos desafios, compreender que Deus tem nos conduzido até aqui. Nós não estamos aqui por um acaso, acidentalmente. E para mostrar isso, nós vamos refletir sobre a história da Rainha Esther. Quem não conhece a história da Rainha Esther? Vá lá ler o livro, que é lindíssima a história da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela perdeu os pais, ela estava cativa, no cativeiro, sendo cuidada por um tio. E quando o rei convocou, várias mulheres para selecionar um que seria sua esposa, devido à desobediência da rainha anterior, a Vasti, ela foi jovenzinha para morar no palácio, 1 ano. Nossa, ela era jovem, ela tinha 18 anos, imagina. E chegou o tempo, aqui no capítulo 4, nós vamos ver a partir do versículo 11, que o tio dela, pede ajuda dela, porque foi feita lá uma falcatrua, de maneira que iriam destruir todo aquele povo. E aí, ele pediu a ela que ajudasse. E ela respondeu para ele: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no palácio, no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Imaginem. Versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Ele mataria todos os judeus. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Olha, no primeiro momento, ela teve medo, ela temeu. Mas diante da exortação do tio, da reflexão que o tio, desafio que o tio colocou para ela parou, pensou, e foi fazer aquilo que ela sabia: jejuar, orar, convocar o povo. Então ela foi humana. Em primeira instância, ela temeu, ela disse: olha, não é possível uma coisa dessa. Talvez ela tinha se esquecido realmente, Tão jovenzinha, tendo sofrido tantas coisas, Mas Deus estava preparando Esther para esse momento. Assim também a vida de cada um de nós. Nós nos vemos diante de desafios que nós falamos: meu Deus, como que eu vou viver isso? Como que eu vou superar? Mas ali, no meio daquela situação, como fala lá no livro de Ageu, há um caminho no meio da tempestade. Nós não estamos, a olhos naturais, nós não estamos dando conta, nós não estamos percebendo o que Deus quer fazer. Mas a partir do momento que nós pararmos, que nós orarmos, pedirmos a ajuda do Espírito Santo, a coisa ficará clara para nós. Ele nos mostrará qual o nosso papel nesta situação que você está vivendo, que eu estou vivendo também. Sim, a fé sempre vai nos desafiar. Nós vamos correr riscos, nós vamos ter medo. Nada vai ser tão simples assim. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos, olha, Noé foi chamado de louco, construiu um barco gigantesco daquele, durante todo aquele tempo. Quanto deboche, quanto escárnio ele passou por acreditar. Mas o que aconteceu? E tantas outras histórias. Maria, com apenas 15 anos, fica grávida do Espírito Santo.
muitos não acreditaram, sabe? Foi desafiador para ela e também é desafiador para nós viver o que nós estamos vivendo agora, porque aonde nós estamos nós temos um chamado, nós temos uma missão para ser vivida, nós temos uma renúncia a ser feita, nós temos uma entrega. Deus tem algo para cada um de nós. Você pode ter certeza disso. Então, esse desafio aí, essa dor que cada um está vivendo, é a plataforma para nos alavancar, para mais além, para cumprir o nosso propósito de vida, para nos aproximarmos de Deus. E Ele está conosco. Como Ele disse, mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Mas eu não sou rainha, pastora, eu não tô com... E daí? Aqui ela era rainha. Mas onde você está? Deus permitiu que você chegasse até aí, que você estivesse aí. E é aí que Ele vai fazer. Nós precisamos continuar em oração, nós precisamos continuar perseverantes, nós precisamos ter cuidado com aquilo que o inimigo joga nos nossos ouvidos para nos fazer desistir, né? O cumprimento das nossas promessas, das realizações aqui nesse tempo, nessa dimensão, eles não vêm tão claramente, tão obviamente, sabe? Porque em tudo a nossa fé é testada. Sabe, Deus vai nos trabalhando, vai nos moldando, vai nos lapidando. E todo o tempo. Até para Jesus. Sabe, lá no Getsemane, o que Ele falou? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que era o cálice? Era o sofrimento todo que Ele ia passar para que houvesse a nossa redenção. Para que nós fôssemos eternos. E como Esther também, ele teve medo. Se for possível, Pai, não dá outro jeito, não. Pode parar com tudo isso, não tem outro caminho, não. Tá doendo muito. No entanto, ele suou sangue. Mas qual foi a última frase dele? Mas que seja feita a sua vontade. E aí? Nós podemos falar isso para Deus? Pai, tá doendo demais, tá difícil, tá complicado, acho que eu não vou conseguir. Mas que seja feita a sua vontade. E sendo feita a vontade dele, Ele estará do nosso lado. Ele não nos deixará sozinho. Então, Esther, logo no versículo 15, né? Depois que ela fala, que ele fala isso para ela, ela diz: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Olha aí a unidade, a necessidade de oração, de vigilância, de nós usarmos as armas que Deus nos dá. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Nossa, que mulher corajosa, né? Aí Mordecai foi e fez tudo que Esther havia mandado. E aí nós vamos ver, né, no capítulo 5, 6, a vitória, todo o desfecho dessa história que é lindo, maravilhoso, né? Termina no capítulo 10. E o povo sai vitorioso. Então, amados, há um plano para a sua vida, que você, diante de Deus, vai identificar cada detalhe. Outro dia eu passava por uma situação e eu falei assim: Deus, eu não posso fazer isso. Deus falou assim para mim: ei, Esther, tá para 3 dias de jejum, você tá 4. E eu fui. Teve um final feliz? Aparentemente não, mas hoje eu posso dizer que sim. Porque hoje eu já começo a colher os frutos daquele momento terrível. Eu vou ser jogada lá de cima, é um prédio, né? Eu vou ser jogada, eu vou ter que ir lá. Não tinha outro caminho. E não foi fácil. Mas eu me lembrei de Esther, porque Deus falou para mim: ei, você tá 4 dias. Eu falei: não vai dar certo isso não. E Ele me lembrou. Então Deus está sempre usando a Bíblia nas nossas vidas também. Nos nossos desafios, nós temos aqui, ó, né? Temos a Galeria da Fé, temos tanta gente, sabe? E nós somos esse povo que está aqui na atualidade. Temos, né, o sacrifício de Jesus cobrindo as nossas vidas. Temos a presença do Espírito Santo, que nos capacita, que nos ajuda, né, de uma maneira tão linda, tão... Nossa! Vamos orar, amados? Oh Deus, eu não sei o que cada um está vivendo do outro lado, mas eu quero declarar aqui, Deus, que é a vitória para a vida de cada um. E a maior vitória, Deus, que nós podemos alcançar. Essa vitória de estarmos vivendo, Deus, na Tua vontade, é de Te conhecer, oh Deus,
confiar em Ti, Deus, entregar todas as situações incondicionalmente, Deus. Significa que nós queremos viver a Tua vontade, não a nossa, Deus, porque nós somos limitados. Mas nós cremos, ó Deus, que o Teu amor é lindo, é infinito, é perfeito, ó Deus, e vai nos levar, ó Pai, a encontrarmos, ó Deus, as soluções, a vitória, Deus. Mesmo que aparentemente não aconteça como nós queremos, ó Deus, mas a Tua mão de poder está ali velando, ó Deus, e no tempo certo, mesmo que não pareça, né, que seja tudo como aquela linha de uma bordadeira, tudo misturado, tudo dando nó, só o Senhor é capaz. Na hora de virar o lado direito, nós vemos a grande obra que o Senhor fez em cada vida, Deus. Nós queremos profetizar juntos aqui agora, Deus, que ainda que nós não entendamos, ainda que nós não vejamos, ainda que sintamos arrepios, ó Deus, medo, ó Deus, mas a partir do momento que nós confiamos em Ti, Deus, nós podemos andar sobre as águas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair, curta, compartilhe com no mínimo 5 pessoas. E vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, vê lá. Se tiver escrito lá, inscreva-se, é porque a sua inscrição caiu. Então você se inscreva novamente para que a palavra chegue além. Nós unidos podemos muito. Agora, individualmente, eu não posso nada. Eu não posso levar a palavra. Eu só posso estar aqui diante dessa câmera gravando. Mas a extensão dessa palavra, aonde ela vai chegar, as vidas que ela vai alcançar, é com a sua ajuda, é com a sua boa vontade, com a sua fé. Amém? Glória a Deus por esse tempo, por esse dia, por termos a oportunidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus, estarmos aqui unidos em oração. Estamos combinados assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim e pelas pessoas que deixaram seus pedidos de oração aí também. Não precisamos nos conhecer fisicamente, espiritualmente somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos.